Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos conflitos mais sangrentos e importantes da história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial. Preparei um conteúdo especial com 10 curiosidades que vão te deixar de boca aberta. Você sabia que essa confusão toda começou por causa de um assassinato? E que essa guerra foi um verdadeiro laboratório de horrores, com direito a armas químicas, e a primeira vez que os tanques de guerra deram as caras? Então, já manda aquele like maroto para dar aquela força pro canal, se inscreve se você ainda não faz parte da família, e bora para o vídeo. A gente sempre ouve falar de guerras mundiais, né? Mas como é que essa bomba relógio começou a funcionar? A história toda, meus amigos, parece roteiro de filme de suspense. Tudo começou em Sarajevo, lá em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Imagina só, um figurão como ele, morto a tiros por um nacionalista sérvio. Esse evento, que parecia pouca coisa, virou o estopim que explodiu um barril de pólvora. As alianças entre os países europeus foram pro vinagre, e, em poucas semanas, o continente inteiro estava metido na Primeira Guerra Mundial. Dá para acreditar? De um assassinato, o mundo entrou em guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história militar. Esquece aquelas guerras antigas, com espadas e cavalos. Essa guerra foi diferente. Foi a primeira guerra moderna, com tecnologias que ninguém nunca tinha visto. Tanques de guerra, parecendo uns monstros de aço, começaram a aparecer nos campos de batalha, enquanto os aviões sobrevoavam os céus pela primeira vez em missões de combate. E se você acha que já estava sinistro, imagina com o uso de armas químicas, como o gás mostarda e o cloro. Essas armas causavam mortes horríveis e deixavam sequelas absurdas nos soldados. De arrepiar os cabelos, né? Se preparem para entrar num verdadeiro inferno. A vida nas trincheiras era um pesadelo. Imagina só, você, soldado, enfiado em buracos apertados, cheios de lama, ratos, piolhos, e aquele cheiro insuportável de corpos em decomposição. As trincheiras eram tipo uns labirintos que iam por quilômetros, e os soldados passavam dias e noites sofrendo bombardeios sem parar. A comida era pouca, a água era contaminada, e as doenças, como tifo e disenteria, se espalhavam mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp. A morte estava sempre ali, espreitando, pronta para levar mais uma vítima. Capítulo 5. O papel das mulheres. Enquanto os homens estavam no fronte, lutando nas trincheiras, as mulheres seguravam as pontas. Com os homens fora, elas tiveram que ocupar os postos nas fábricas, no campo, nos escritórios. As mulheres viraram operárias, motoristas de ônibus, carteiras, enfermeiras e muito mais. Elas eram a força que mantinha o país funcionando enquanto os homens estavam em combate. E não pensem que era moleza. As mulheres enfrentaram preconceito, discriminação e condições de trabalho puxadas. Mas mesmo assim, elas foram essenciais para a vitória dos aliados. Capítulo 6. A Batalha de Verdun. Essa foi punk, meus amigos. Uma das batalhas mais longas e sangrentas da Primeira Guerra. Um verdadeiro inferno na Terra. De fevereiro a dezembro de 1916, franceses e alemães se enfrentaram numa luta brutal e implacável por cada pedaço de chão. Os números são de assustar, mais de 700 mil baixas, entre mortos, feridos e desaparecidos. Verdun virou símbolo da brutalidade da guerra e da força do espírito humano. Capítulo 7. O Armistício de 1918. Depois de 4 longos anos de guerra, finalmente chegou o dia 11 de novembro de 1918. Às 11 horas da manhã, o armistício foi assinado, silenciando os canhões e botando um ponto final naquele pesadelo.
A alegria tomou conta das ruas de Paris, Londres e outras cidades aliadas. A galera comemorava o fim da guerra, mas a alegria vinha misturada com a tristeza pelas milhões de vidas perdidas. O mundo respirava aliviado, mas as cicatrizes da guerra, essas nunca seriam esquecidas. Capítulo 8. A Liga das Nações. A Primeira Guerra Mundial deixou um rastro de destruição e morte absurdo. Diante de tanta dor, os líderes mundiais resolveram criar a Liga das Nações, uma organização internacional para tentar evitar novas guerras. A ideia era boa: aumentar a cooperação entre os países, resolver os conflitos pacificamente e garantir a paz mundial. Pena que a Liga das Nações não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial, mas serviu de inspiração para criar a ONU, que até hoje luta pela paz e pela segurança internacional. A Primeira Guerra Mundial não acabou só com vidas, mas também com economias inteiras. Os países que participaram da guerra gastaram rios de dinheiro em armas, munição e suprimentos. As indústrias começaram a produzir só coisas para a guerra, enquanto a agricultura estava sofrendo com a falta de gente para trabalhar. O resultado foi uma crise econômica mundial, com inflação nas alturas, desemprego e fome para todo lado. A reconstrução da Europa demorou anos e precisou da união de todos os países. A propaganda virou uma arma poderosa durante a Primeira Guerra Mundial. Os governos usavam cartazes, filmes, músicas e discursos para convencer todo mundo de que a guerra era justa e necessária. A propaganda mostrava o inimigo como um monstro, um ser horrível, que precisava ser derrotado de qualquer jeito. Os jovens eram incentivados a se alistar no exército, e quem se recusava a lutar era considerado traidor da pátria. Muitas vezes, a propaganda distorcia a realidade, mas funcionava muito bem para influenciar a opinião pública. A Primeira Guerra Mundial deixou marcas profundas na cultura do século XX. Escritores, poetas, cineastas e artistas usaram a guerra como inspiração. Livros como Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque, e Adeus às Armas, do Ernest Hemingway, mostram de um jeito realista e emocionante os horrores da guerra. Filmes como O Franco Atirador e 1917 também mostram a brutalidade do conflito e como a guerra impactou a vida dos soldados. A Primeira Guerra Mundial foi um evento histórico que mudou o mundo para sempre, e a gente ainda sente a influência dela hoje em dia. E aí, pessoal, gostaram de saber essas curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial? A gente viu que esse conflito foi muito mais do que batalhas e trincheiras. Foi um evento que mudou a história, a política, a economia e a cultura do mundo inteiro. Espero que vocês tenham aprendido bastante e ficado curiosos para saber mais sobre esse período tão importante da nossa história. Espero que tenham curtido essas curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial. Se você achou legal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!